Agora vamos fazer a letra B, letrinha B aqui, ó, da atividade 6, página 12, terceira série do ensino médio, caderno do aluno São Paulo Faz Escola. Vamos lá, letra B. Primeiro, a gente vai colocar no plano complexo o menos 1 mais raiz de 3i. A parte real, aqui é o menos 1, então eu vou andar uma casinha para... Não vou andar para frente porque ele é negativo, vou andar aqui menos 1 para trás, tá? Menos 1. E raiz de 3 está positiva, então eu vou para cima. Se tivesse negativo, eu iria para baixo. Então, na parte imaginária, que é a raiz de 3 que está junto com i, vou andar raiz de 3 para cima. Lembra mais ou menos quanto que vale a raiz de 3? Mais ou menos 1,7. Então, eu vou andar mais ou menos um pouquinho mais que 1, né? Como se fosse 1,7 para cima, para representar aqui a raiz de 3. Onde que elas vão se encontrar? Andei menos 1 para trás e andei raiz de 3 para cima. Elas vão se encontrar mais ou menos aqui nesse ponto. E aí a gente traça a reta. Feito a reta, a gente vai ter que achar o valor dessa reta. E agora, o ângulo que a gente vai procurar vai ser esse ângulo aqui, ó, tá? Que vai aqui do ponto da linha do eixo real até chegar na reta. Esse é o ângulo que a gente vai procurar. Só que a gente vai ter que achar o ângulo aqui de dentro também para poder fazer o nosso Pitágoras, tá? Senão a gente não consegue depois descobrir aqui dentro o seno, cosseno e tangente desse triângulo. Tá ok? Então, a gente andou aqui para trás, andamos menos 1. Então, eu já sei que aqui esse cateto vale menos 1. E lá para cima eu sei que esse cateto vale raiz de 3. Então, eu já tenho um cateto aqui que é menos 1 e um cateto aqui que é raiz de 3. Falta achar aqui o valor do x, que é a hipotenusa, usando o teorema de Pitágoras. Agora vocês já estão cansados de ver o teorema de Pitágoras. O que Pitágoras falou? Que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa? É o nosso x, x ao quadrado, que é por causa da fórmula, tá? Ao quadrado. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tenho dois catetos, o menos 1 e o raiz de 3. Então, eu coloco menos 1, por causa da fórmula, eleva ao quadrado, mais raiz de 3, por causa da fórmula, eleva ao quadrado. X ao quadrado é igual. Menos 1 elevado ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos com menos dá mais, e 1 vezes 1 dá 1. É o joguinho de sinal, tá? Porque é menos 1 vezes menos 1. É ele mesmo duas vezes. Mais raiz de 3 elevado ao quadrado, já comentei isso com vocês. Eu posso cortar aqui o 2 com a raiz, sobra só o 3. Já descobri quanto que vale o meu x, hein? Ó, x ao quadrado vale 4, que 3 mais 1 são 4. E já descobri que o x é igual a... Como que é? Esse 2 sai e vem a raizinha, né? Então, x é raiz de 4 e eu sei que raiz de 4 são 2. Eu já achei o valor do x, vale 2. Então, coloca lá que x é igual a 2. Já achei a hipotenusa. Agora, vamos descobrir quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente. Se a gente tem um ângulo aqui, o cateto oposto vai ser oposto a esse ângulo. Então, eu já descobri que a raiz de 3 é o cateto oposto, tá? Que o 2 é a hipotenusa e que o cateto adjacente está juntinho do ângulo, então só pode ser, cateto adjacente só pode ser o menos 1, certo? Precisamos fazer a fórmula da Coca-Cola. Para quê? Para descobrir o seno, cosseno e a tangente desse ângulo. Vamos fazer a fórmula da Coca-Cola. Escreve lá, seno, cosseno, tangente. Eu quero que vocês decorem isso. Vocês vão fazer tanto, vocês vão acabar decorando sozinho, tá? Ó, seno, C-O-H, cosseno, C-A-H. E a tangente é a coca, ó. Coca. Seno, cosseno, tangente. Só colocar na fórmula que a gente vai achar. Então, vamos começar ali pelo seno. Seno é CO sobre H. Qual o valor do CO, do cateto oposto? Tá lá, ó, cateto oposto, raiz de 3. Quem é a hipotenusa? A gente achou, vale 2, tá lá. Vamos achar o valor do
cosseno. Cosseno CA sobre H. CA. Quem é o CA? Cateto adjacente, que vale menos 1, sobre hipotenusa, que vale 2. Então, olha só, a gente tem o seno, que é 3/2, cosseno, que é menos meio. Vamos achar a tangente. Tangente é o que vai determinar o ângulo que a gente está procurando aqui, lembrem-se disso, tá? Tangente, qual que é a fórmula? CO sobre CA, cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Raiz de 3. Quem é o cateto adjacente? Menos 1. Então, eu descobri que raiz de 3 dividido por menos 1, qualquer coisa dividido por 1 dá ele mesmo, só que tem um sinalzinho aqui de menos, então fica menos raiz de 3. Olha lá que interessante. No exercício passado, a gente descobriu que a tangente de raiz de 3 é 60 graus. Só que agora aqui tem um sinalzinho de menos. Por que tem um sinalzinho de menos? Porque ele está aqui, ó, no segundo quadrante, tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante. Então, agora, raiz de menos 3 não vai ser 60 graus. Vai ser o complemento de 60 graus. Lembra lá no comecinho que eu falei que a gente vai descobrir esse ângulo aqui? É o complemento, né? Então, aqui tem 60 graus. E o restante aqui tem quantos graus? É só a gente raciocinar um pouquinho. Todo ele aqui, tudinho, esse meia volta, meio arco, tem 180. Tudinho tem 180. Só esse pedacinho tem 60. Então, quanto que é o restante aqui? Eu vou fazer 180 menos 60, né? E eu descubro esse pedaço aqui, fazendo 180 graus, que é o todo, menos 60, que é o pedacinho, eu consigo descobrir quanto que vale esse ângulo aqui. 180 graus menos 60 graus vai ser 120 graus. Tá certo? Então, eu descobri que ele é 120 graus, o valor do ângulo θ. Lembram como que é a fórmula para escrever na forma trigonométrica? Tem lá, ρ, né, um Pzinho, que a gente chama de ρ, vezes cosseno de θ, mais I seno de θ. I vezes seno de θ. A gente já descobriu quanto que é esse Pzinho aqui, quanto que é o ρ, essa letra grega? Já descobrimos. Ele é a hipotenusa, né? Então, aqui a gente descobriu que ele vale 2. Então, no lugar desse Pzinho, a gente já pode pôr o 2. Vezes cosseno do ângulo θ, cosseno de 120. Cosseno de 120 graus, mais I vezes seno do ângulo θ, 120 graus. Olha aqui a nossa fórmula. Tá aqui, era essa fórmula que a gente queria descobrir, escrever na forma trigonométrica, ok?